Olá, eu sou Morgana Contaifer. Esse é o nosso curso Gestão de Conflitos. Hoje nós vamos estar falando sobre perdão. É necessário ter uma visão clara do que seja o perdão. Perdão envolve a decisão de abandonar o ressentimento, o rancor e os pensamentos de vingança ou de desejar o mal a quem te feriu. Isso não significa esquecer ou desculpar o dano causado ou compensar a pessoa que causou o dano, ou ainda fazer de conta que nada de importante aconteceu. É muito fácil guardar rancor ao ser magoado por alguém, especialmente quem você confia. Essa pessoa pode causar raiva, tristeza e confusão ao seu coração. É difícil aceitar ou entender uma situação com o coração ferido. Essas feridas podem deixar você com sentimentos duradouros, de raiva e de amargura, até mesmo de vingança. Quanto maior o trauma que as pessoas sofreram, menos abertos eles estarão à reconciliação. Aqueles que foram prejudicados nem sempre estão dispostos ou são capazes de perdoar. Porém, diante do sofrimento causado pelo conflito, não há nada tão eficaz quanto o perdão para curar feridas profundas. O perdão é fundamental para a promoção da paz e da reconciliação entre as pessoas. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Colossenses 3:13. É preciso pedir a Deus e desenvolver um coração misericordioso. Isso agrada a Deus. Ao superar o sofrimento, abandonando o rancor e a amargura e colocando o amor em seu lugar, ganhamos uma compreensão mais madura do que significa ser humilde, corajoso e amoroso no mundo. É uma escolha e um passo de fé. É um processo que requer tempo, paciência e determinação. Mas é preciso começar. Os morávios, movidos pelo avivamento espiritual, se tornaram missionários transculturais, levando o evangelho para terras distantes. Eles puderam chegar inclusive no Alasca e foram os primeiros a anunciar Jesus Cristo aos esquimós. Um problema que os morávios enfrentaram na evangelização era que os esquimós não trabalhavam culturalmente o conceito de perdão. Sequer tinham uma palavra em seu idioma para expressar o perdão. A solução criativa dos missionários morávios foi montar, para o idioma esquimó, uma palavra que bem expressasse o conceito de perdão. A palavra que eles criaram possui 25 letras. E até hoje é a palavra mais longa da língua esquimó, e literalmente significa não ser capaz de pensar sobre isso jamais. De fato, é uma ótima referência para o significado de perdão. Perdoar requer esforço contínuo. Não existe uma fórmula rápida que você possa seguir. Somente aqueles servos de Deus cheios de humildade e fé conseguem, sem esforço algum, perdoar e seguir em frente. Você não pode simplesmente declarar que perdoou para encerrar o conflito e fazer de conta que está tudo bem. Perdoar exige sinceridade e honestidade, senão ele não trará benefício algum. Lembro de um pastor que foi magoado por um líder invejoso e faccioso. Mesmo sendo a vítima, o pastor pediu perdão a esse líder e foi muito rápida essa atitude dele. Perdoar é muito importante e quem perdoa é sempre favorecido. Primeiro, porque é uma atitude de obediência a Deus. E depois, porque o perdão traz saúde física, emocional e, principalmente, traz paz.
Os benefícios de saúde oferecidos pelo perdão podem ter um impacto transformador no conflito. Perdão, inspirado por um pedido de desculpas sincero e oportuno, pode potencialmente melhorar as chances de um acordo e de relacionamentos restaurado. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mateus 6,14. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Efésios 4,32. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Lucas 17, verso 3 a 5. O perdão pode ser um grande desafio, especialmente se a pessoa que o magoou não admitir que está errado. A reconciliação pode ser impossível se o outro usa de mentira, falsidade ou evita contato. Algumas pessoas não são capazes de reconhecer que suas atitudes causam dor. Outros ainda não percebem seu erro ou simplesmente não se importam. Quando perdoar é muito difícil, é preciso falar com Deus sobre seu erro, sobre essa dificuldade e essa sua vontade em obedecê-lo. Perdoe através da fé e da oração. Se a lembrança amarga voltar em sua mente, ore, declare que já perdoou. E em breve sairá todo o peso dessa lembrança. No exemplo acima, o pastor buscou a reconciliação e pediu perdão, mesmo sem ter errado. E a atitude do líder foi espalhar para os outros que era ele que estava certo, pois o pastor lhe procurou para pedir perdão. Um tolo, um insensato. E como diz a palavra do Senhor, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior. Provérbios 18:2. Mas o pastor fez aquilo que agradava a Deus, e é isso que importa. Fazer com que a pessoa mude suas atitudes, amadureça ou reconheça que errou, não é o objetivo do perdão. Perdão retira o poder que a outra pessoa continua a exercer em sua vida, trazendo lembranças amargas. Muitas vezes também é mais fácil perdoar os outros do que a si mesmo, bem como amar mais o outro do que a si mesmo. Acalme seu coração para consigo mesmo. Autoestima, autoconhecimento, perdoar a si mesmo são ferramentas importantes para termos um relacionamento saudável. Se está difícil conseguir isso sozinho, procure ajuda com alguém da sua confiança, mas não deixe isso de lado. Lembra, quando viajamos de avião, a regra de sobrevivência é cuidar de si mesmo primeiro, para depois poder cuidar do outro. Se não for assim, ambos podem perecer. Tenha cuidado com a autocrítica exagerada. Seus pensamentos nem sempre são verdadeiros. Na verdade, costumam ser exageradamente negativos. É importante examinar as evidências antes de acreditar nos seus próprios pensamentos. Ainda em relação a perdoar a si mesmo. Pense nisto. Se você realmente errou, tenha humildade. Busque aprender com seus erros, corrija-os se for possível, apresente seu pedido de desculpa sincero e livre de condições e expectativas. Se você aceitou a Cristo, mas continua lutando contra a culpa e a vergonha, ore. Agradeça a Deus por seu perdão completo de todos os seus pecados. Agradeça a Ele por ver você como valioso o suficiente para resgatar sua alma por meio do seu Filho. Agradeça a Ele por chamá-lo de limpo, perdoado, justo e filho de Deus. Se você tem algum pecado oculto que não foi resolvido, confesse e arrepende-se dele.
Confesse se você foi orgulhoso ou permitiu que algo diferente do sacrifício de Cristo definisse seu valor. Peça a Deus para renovar seu coração e mente, para que você se veja através das lentes da sua palavra. Memorize as Escrituras que falam sobre quem você é em Cristo e quão completamente você foi perdoado. Seus sentimentos muitas vezes seguirão a sua mente ao se lembrar dessas verdades. Aquele que tem poder para perdoar é Deus. Eu sou imperfeita. Deus é perfeito. E o seu perfeito perdão tem estado constantemente sobre as nossas vidas por causa da sua misericórdia, da sua fidelidade, da sua justiça. Aceite que o Senhor já te perdoou. É isso que nós precisamos fazer. E a paz do Senhor vai ser o árbitro em nossos corações e viveremos felizes, agradando ao Senhor em tudo. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.